Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente fala assim, né, pastor? Que o pessoal vê em vários horários, então... Com certeza. Estamos aqui hoje, novamente, com o podcast Voz da Comunidade. Um podcast que tem o objetivo de trazer informações úteis para toda Curitiba, para todas as pessoas que nos ouvem. Sempre essa é a ideia. E hoje nós temos um convidado mais que especial aqui, mais que especial, o pastor José Soares. Como é que está, pastor José Soares? Tudo bem? Bom dia, vereador. Prazer estar aqui no Voz da Comunidade. Esse podcast tem feito a diferença aí na nossa comunidade, vereador. Parabéns. Eu tenho certeza que será um tempo precioso aqui, como tem sido. E eu estou bem, graças a Deus, e quero agradecer o privilégio de estar aqui. Foi um convite que eu não podia recusar. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, né? O pastor Soares tem uma história muito bonita aqui no bairro Cajuru, na Iba Sião, na Igreja Sião aqui de Curitiba. Muito tradicional aqui na Regional do Cajuru, no bairro Cajuru. Que inclusive, né? Vamos usar, esse tema vai ser bem interessante, que 50 anos, jubileu de ouro da Igreja Batista Sião. Então é história, né, pastor? É muita história. Então a gente vai até debater sobre esse feito importante, mas também outros assuntos. Mas já quero iniciar. O pastor dispensa apresentações, mas muita gente que vai acompanhar não conhece o pastor. Quero que o pastor se apresente ali. E fale um pouco da sua história aí. Vereador, eu cheguei aqui em Curitiba em 1974, em janeiro de 1974. Janeiro estava iniciando e eu fiquei o ano todo desempregado. Aliás, o ano todo não, até outubro de 74 eu fiquei desempregado e assumi aí, fiz alguns bicos, né, ou seja, emprego temporário naquele ano. E aí veio 75. Em 75 eu arrumei o primeiro emprego, consegui o primeiro emprego em Curitiba e fui de 75 a 77 num primeiro emprego. Depois trabalhei nos Correios e fui carteiro, vereador. Legal. Com muita honra. Olha que legal. Com muita honra. Depois do Correio, eu trabalhei na Casa Pernambucana por alguns anos. Pernambucanos, para os que conhecem, na igreja, na Praça Tiradentes. Fui vendedor ali. Tem até hoje, né? Tem, até hoje está lá. É tradicional ali, né? Tradicional ali. Verdade. E foi um tempo também muito precioso para mim, foi muito bom trabalhar. E naquele mesmo ano eu fui para o seminário. Nosso seminário, Seminário Teológico Batista do Paraná, na época, que hoje é a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Na verdade, esse período de 74 a 78 foi uma preparação. Por quê? Porque eu cheguei em Curitiba, só tinha o segundo ano do ginásio. Aí fui terminar o ginásio, fazer o segundo grau, supletivo, para os que conhecem, eles se lembram, Colégio Rui Barbosa, unificado. Peguei o tempo desse aí. Pois é. E aí, daí fui para o seminário e lá fiquei. E, na verdade, eu fui ordenado pastor no 3º ano de seminário. E vim aqui para a igreja em 1980. Então, essa é a minha história de quando cheguei até chegar aqui, em 1980. Né? Quando eu fui convidado para vir aqui, era 1980, maio, e eu estava na Pernambucana. Ou seja, Deus me tirou da Pernambucana, Casa Pernambucana, e me trouxe aqui. Que legal. É isso mesmo, já quero perguntar aqui, temos um roteiro aqui, né, pastor? Opa! Agora temos o Davi aí, que escreve o roteiro para nós, o parceirão que está nos ajudando aqui, Davi, companheiro. Por exemplo, aqui, né? O senhor comentou ali da situação que começou em 74. Quando que o senhor percebeu, assim, esse chamado, né? Esse chamado, que é um chamado, né, pastor? Com certeza. É um chamado, com certeza Deus fala. Como é que foi exatamente? O senhor lembra esse dia? Se era de manhã, tarde, à noite?
Quando que veio essa fala? O Espírito Santo fala, com certeza. Quando que tocou no coração do senhor? Eu vou me preparar, eu vou servir o reino, eu vou trabalhar para Jesus. Como é que foi esse time, esse estalo ali? A minha conversão se deu com 17 anos. Eu nasci numa família cristã, uma família evangélica, mas a minha conversão meu se deu aos 17 anos. Assim que eu experimentei conversão, eu fui alcançado pela graça e fui salvo aos 17 anos. Eu tinha um pastor muito dinâmico, muito abençoador, o pastor José Bispo do Nascimento. E ele, naquela época, isso foi lá por 66, ele já me trouxe a tiracolo para me caminhar com ele. E eu observava a vida daquele homem e para mim ele era uma inspiração, um grande discipulador, um grande mentor. E logo no primeiro ano da minha conversão, ele me colocou para trabalhar, para ir a algumas congregações e tal. E eu tomei gosto pelo fato de estar junto com ele e ele ser muito dinâmico, muito inteligente, inclusive, um homem que não teve uma formação teológica profunda, mas era um vocacionado, um pastor em todos os quesitos. E então, eu praticamente fui treinado por ele no início. E aquilo fez com que ele visse em mim alguém com um pendor, com uma chamada. E me mandou para um primeiro curso de preparação teológica logo no segundo ano da minha conversão. Que eu chamo de um preparatório, um curso a nível médio, chamado Curso de Extensão Teológica. Eu fiz aqueles 3 anos e aí, daí para cá, eu senti a necessidade de preparar melhor e esse é uma outra conversa. Que legal. Então, você teve um mentor, né? Tive um mentor. Sempre tem, né, uma pessoa que inspira a gente. Sempre tem. Deus prepara uma pessoa, envia um anjo ali para nos guiar e muda toda a história da vida, né? Muito importante isso, né? Mesmo. Desafios da comunidade. Como é que o senhor vê, né? Os principais desafios da comunidade. Vamos colocar a nossa comunidade aqui do Cajuru, que o senhor, né? Tá aqui há 45 anos já no bairro, chegou em 1980. Como é que o senhor vê hoje os desafios da comunidade e da igreja, né? Como um todo, né? Hoje, até a gente observa que, infelizmente, tivemos essa grande pandemia, né, mundial, 2020 e agora até 22, 23 que começou a voltar aos eixos aí, mundo afora, não só Curitiba, né, não só Brasil, né? Como o senhor vê, né, pós-pandemia, os desafios aqui da nossa região, da micro-região, que o Cajuru é uma cidade, né? Se fosse colocado como uma cidade no estado, estaria entre as 20 e 25 cidades mais populosas. Hoje, a população do nosso bairro é aproximadamente 100 mil pessoas, né? Como é que o senhor vê os desafios da comunidade e da igreja hoje? Eu cheguei aqui no bairro em 1980. Eu vim especificamente para trabalhar aqui na Igreja Batista Sião, que naquela época não era Igreja Batista Sião, era Igreja Batista em Jardim Natália. Depois passou a ser chamada, e mudou de nome mesmo a igreja, para a Igreja Batista Vila Centenário. E na sequência passou a ser chamada Igreja Batista Sião de Curitiba. Mas eu preciso me reportar à minha chegada aqui em 1980, porque o bairro estava ainda em crescimento. Quando eu cheguei aqui, em 1980, esse bairro era bem rudimentar, era bem, eu diria, não tinha o que temos hoje, é claro, né, porque era 1980, mas era uma comunidade muito carente. Então eu cheguei aqui numa igreja com 40 membros e tinha uma frequência de 25 membros. Tinha 40 membros, mas a frequência era 25, porque alguns tinham, em função do momento, tinham saído. E estando aqui com 25 membros, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ser altamente criativo. Porque a minha visão era que igreja precisa crescer. E, aliás, essa é a minha convicção. Igreja precisa crescer porque é a natureza do reino de Deus crescimento.
se a igreja não cresce, tem alguma coisa que precisa ser vista. Então, em função disso, eu cheguei aqui como seminarista, praticamente, 3º ano de seminário. Assumi a igreja como seminarista, nem como pastor, assumi como seminarista, como evangelista. Fui ordenado pastor 1 ano depois. E o desafio era uma igreja pequena, numa comunidade crescente, um bairro crescente, e que não tinha equipamentos, não tinha estrutura para a comunidade que temos hoje. Então, na época, eu assumi uma igreja que tinha muita carência, o bairro tinha carência, era uma igreja de pessoas pobres, né? Não existia o bairro aqui só ia até a Rua Tunísia aqui, né? Dali para lá era banhado, era capim, era água, né? E então, quando eu cheguei aqui, eu precisava de voltar então para a ação social. Se eu quisesse que a igreja fosse vista aqui, eu precisava me envolver na ação social. E foi isso que eu fiz. Me envolvi na ação social. Comecei a chamar a igreja para atender a algumas necessidades básicas, porque a igreja também era pequena. E comecei assim, voltado para a comunidade com ação social. Aí, em 1980, começou a chegar aqui no bairro as pessoas vindo de outros lugares, porque ali era terra, não tinha dono, né, eu diria. Sim. Vamos usar essa expressão, né? Então o povo começou a entrar e veio um pessoal do Parolim, e veio de outros lugares, começaram a entrar ali. Na época chamava-se invasão. Né? Hoje nós vamos ter outro nome, mas hoje nós vamos chamar de comunidade, vila, né? E tal. Mas na época chamou-se invasão. Quando chegou que eu vi que tinha muita gente, eu fui lá e misturei com ele. Comecei a dar atenção a eles e dizer que eu estava aqui presente. Ali na linha, era uma linha de casinhas feitas todas com material reciclável e tanta coisa. Né? Lona preta, né? Madeira, né? Placas velhas e tal, de fora a fora. Desde lá de baixo, lá da linha, até lá no viaduto, era assim. Aí eu comecei ali, que só tinha aquele povo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a assistir lá, comecei a trazer crianças aqui, muitas crianças, porque eu voltei para criança. Trazendo crianças, traz os pais, eles vêm ver o que está acontecendo. Né? Tive algumas dificuldades, claro, com a igreja, porque a igreja não estava acostumada com aquele movimento e nem com aquelas pessoas. E o meu início, então, foi voltado para a comunidade. Teve um desenrolar a partir daí, né? Aí 5 anos depois, que aí eu creio que a gente pode bater um papo sobre o assunto. Que legal. Então é isso que até eu quero chegar aqui, esses desafios, né? Como o bairro passou por essa transformação, o senhor acompanhou, eu também moro aqui desde que nasci. Era bem isso, né? Não tinha nada ali, a Trindade também vinha só até ali até o córrego, né? Isso. A galera fala valetão, né? Valetão, exatamente. Valetão. Até hoje ainda fala valetão, mas é o córrego Jardim Natália. Hoje está cada vez mais, acho que a tendência está despoluindo, até porque a Sanepar está cuidando ali, mas infelizmente ainda tem muito esgoto, né? E o pessoal falava, até hoje ainda fala valetão, que é o córrego Jardim Natália. E era bem isso, né? A rua Trindade só vinha até ali, não tinha nada, nem ponte de Pinguela, tinha essa que o pessoal falava, morador passar ali só ou bicicleta, né? Não tinha nada, me lembro. Era só até a Rua Tunísia aqui mesmo, né? Ali, 2 para baixo da igreja, né? Então, a gente vê que a evolução do bairro foi grande, né? Hoje a infraestrutura que existe, né? É como se fosse já uma microcidade. É uma cidade o Cajuru, né? Tem tudo, né? Própria regional, administração regional. É como se fosse a prefeitura aqui dentro da região e bancos, grandes redes, né? O comércio cresceu muito, né? O bom de tudo isso, vereador, é que eu vi quando o bairro estava começando a desenvolver e acompanhei todo o processo. Aliás, eu e você, né? Nós estávamos aqui, né? E vimos aí muitas coisas acontecendo aqui na região. É verdade. Em relação ao senhor comentou que a igreja, eu conheço a igreja há muito tempo, também a igreja Sião, e a gente sempre observou que manteve essa linha, né, de projetos sociais, né? O senhor tem isso já lá desde o início do seu trabalho, a igreja desde o início tem essa
percepção, por o campo ser fértil, né, para trabalhar a parte social, e até hoje, né, por mais que o bairro evoluiu, mas é um bairro populoso e temos muitos desafios sociais, né? E a igreja continua, a gente sabe que a igreja continua nessa linha de projetos sociais, e a gente sabe também que, infelizmente, né, a população de rua tem crescido muito, né? Não só aqui, nível Brasil. Infelizmente, acho que depois a questão da pandemia tem muito a ver com a pandemia, isso também, sim, né? Sim. E eu queria ver com o senhor, perguntar, a questão de projetos voltados para essas pessoas, né? A gente sabe que tem um projeto aqui, queria que o senhor explanasse, e também de outros projetos sociais importantes que a igreja tem aqui. Já teve projeto, não sei se tem de esporte, eu me lembro que projeto de música, enfim, vários projetos sociais, né? Atendimento gratuito à população, para dar um atendimento especial para as pessoas e também elas se interagir e participar aqui da comunidade da igreja, né? Vereador, eu me lembro com muita alegria, inclusive, de 1985, 5 anos depois que eu estava aqui, quando não se tinha as unidades de saúde, quando não se tinha 24 horas, quando as unidades de saúde aqui, a gente tinha que ir lá na Marechal Floriano 250, tínhamos de que todo mundo ia para lá, de ônibus, e os ônibus também eram escassos naquela época. O que eu fiz aqui como igreja? Eu tinha um amigo meu, pastor Abel, no Americano, e tinha uma filha que era médica. Isso em 85. 40 anos atrás. 40 anos atrás, uma médica. A doutora Débora Abel, minha amiga, uma americana, e ela veio visitar a igreja. E foi um daqueles dias que eu estava aqui e tinha uma fila de pessoas aqui esperando alimentos, porque nós pegávamos alimentos nos mercados, no Ceasa, aquelas sobras. Sim, que iam jogar fora, e a gente selecionava, e eu tinha uma turma de voluntários, e nós oferecíamos para o pessoal, e eles vinham buscar. E um dia ela veio ver, e encontrou pessoas na fila pegando comida, mas estavam doentes. Ela disse: o senhor não tem plano nenhum com esse pessoal? Eu falei: doutor, eu não tenho. Não temos condições. Aí ela disse: o senhor quer minha ajuda nesse sentido? Eu falei: quero, preciso. Então faz o seguinte, fala pro pessoal aí que eu vou vir aqui atender. Era um tempinho de madeira ali, cabia 80, 100 pessoas, arrumei uma salinha para ela. Ela começou ali um ambulatório médico em 1985. Imagina. Um ambulatório médico, e aí começou a dar fila para ela. Ela vinha, fazia consulta, ela mesma trazia remédio, dava remédio. E eu quero, com certeza, esse podcast vai chegar para ela, e eu quero aqui expressar a minha gratidão naquele tempo, porque foi o início do nosso projeto social aqui. Começamos com o ambulatório médico. Ela veio atender, de repente precisou fazer exames. Na época não tinha também exame de laboratório. Sim. Aí ela arrumou um amigo dela, que tornou meu amigo, né? Hoje falecido, um bioquímico que fazia exame de laboratório. Ela começou a pegar o material aqui do pessoal, mandava para ele, e ele fazia, ele vinha entregar e explicar para o pessoal, trazia para ela. Fizemos aqui, de repente nós conseguimos montar um ambulatório aqui na igreja. Estou falando de 1980, 40 anos atrás, um ambulatório. E olha, foi um excelente trabalho. Nós temos pessoas hoje que se lembram daquele tempo, que moram aqui. Um fato que eu preciso constatar: tinha uma senhora que tinha 30 anos, que ela tinha uma ferida na perna, chamada-se Eva, uma ferida na perna, e ela ficava com dores, vinha para o culto com dores, com aquela panaiada na perna. Um dia a doutora Débora chegou e falou: vamos cuidar disso. Trouxe ela aqui, fez uma limpeza geral, botou remédio e falou: o nosso desafio agora é curar a dona Eva. E olha, começou a fazer um trabalho. 40 anos com aquele negócio, a mulher devia ter 74, 75 anos. Em 6 meses, a mulher estava curada. Que beleza. E a doutora Débora só deixou ela quando ela constatou a cura efetiva. Então, é um fato que me marcou naquela época do ambulatório. Depois disso, o que nós fizemos? Melhoramos o ambulatório. Com o apoio do governo, até porque eu fui pedir mesmo, tinha um amigo lá. Aliás, o vice-presidente da igreja aqui era um delegado de polícia da Ordem Social.
e que eu honro também a família Chalegre, ele esteve aqui e nos ajudou, nos colocou em contato com o governo e com a secretaria, de tal maneira que nós arrumamos condições de montar de fato um ambulatório naquela época. E foi um ambulatório que atendemos muita gente, pessoal da igreja e da comunidade. Bom, esse foi o nosso pontapé inicial. Depois disso, nós continuamos atendendo, chegamos a atender aqui 400 famílias com alimentação buscada em mercados, SEAS, uma série de lugares, né? Mercadorama e assim por diante. E isto tornou a igreja aqui visível à comunidade. Essa igreja aqui, ela não cresceu por acaso, ela cresceu porque ela se envolveu com ação social, ação comunitária. Depois disso, o que aconteceu? Nós também vimos essa necessidade. Eu entrei no Ministério das Comunicações, talvez você vá estar aí listado, né? Sim. E a gente precisava divulgar mais e chegar ao Evangelho, né? Levar o Evangelho, e foi o que nós fizemos. E essa igreja aqui saiu de 25 membros, com ação social, comunitária. Nós saímos de 25 membros, para 100, para 200, para 300, para 400, para 500. Nós chegamos a ter aqui 750 membros. É claro, nós plantamos igreja no leste de Curitiba e também está aqui, inclusive, né? Igreja Batista Nova Canaã, Igreja Batista Salém, Igreja Batista do Autódromo, que hoje é a Igreja Batista do Cajuru, Igreja Batista no Jardim IP, Igreja Batista da Graça, lá no Parigô de Souza, Igreja Batista São José dos Pinhais, lá em Roseira, e também estivemos fora também, Igreja Batista de Castro e Igreja Batista de Monte Castelo. Hoje estamos lá com a Igreja Batista em Carambeí. Então, plantou igrejas. Por isso, hoje nós temos aqui em torno de 450 membros, porque nós espalhamos, né? Espalhamos. Sim. Com certeza, então isso que eu queria chegar também agora, queremos falar um pouco sobre essa história aí dos 50 anos, né? Além de ter toda essa estrutura aqui. E que interessante essa história, né, pastor? Acho que possivelmente, então, até voltando ali do ambulatório, qual que é o nome da doutora mesmo? É Débora? Débora Bel. Débora Bel. A doutora Débora Bel é uma mulher com um coração grande. Eu não sei se ela está em Curitiba, o Mar de Santa Felicidade. Sim. Certo? E o pai dela era pastor em Campo Mourão. E ela atuava com a gente aqui. E quanto tempo ela ficou atuando aqui, em média? Eu acho que ela atuou aqui de 85 até 92. 7 anos de atendimento? 7 anos de Meu atendimento. Deus, que benção, hein? E, deve ter uma listagem, uma média, mais de quantas mil pessoas atendeu? Com certeza. Era uma vez por semana? Ela atendia duas vezes por semana. 2 vezes por semana, imagina? Um sacrifício tremendo, porque ela é uma mulher, uma americana, que resolveu ter muitos filhos. Uma mulher abençoadíssima. Eu creio hoje, posso estar aqui, eu acho que ela teve 7 filhos. 7 filhos. Ou mais. Né? Mas era plano dela, tinha proposta, era plano. Qual que é a idade dela hoje? É contemporânea do senhor? Olha, eu acho que ela era mais nova do que eu. Mais nova, Então ela deve ter seus 60 anos hoje. Eu até... Era bem jovem na época, então. Era menina. Jovem, era o quê? Devia ter 35, 40 anos. 35 anos devia ter na época. Imagine. É isso mesmo. Que legal, né? Possivelmente, então, acho que é um dos primeiros ambulatórios que tivemos aqui de atendimento ao público do Cajuru. Do centenário, vamos dizer, pelo menos. Vereador, eu nunca falei isso, mas me parece que aqui foi. Eu não tenho dúvida de dizer isso, que por ter sido pelo que o senhor conhece aqui, que eu conheço, só se de repente outro canto do bairro, né? Mas... Só se teve. Por quê? Porque nós fomos antes das unidades de saúde que nós tivemos aqui, mesmo que tivesse alguma, mas era mais distante. Tanto é que eu e as minhas filhas, aliás, nós levávamos para Marechal Floriano 250. Não tinha outro lugar. Verdade. Ia madrugada para lá. Imagine. Quantas histórias, hein, pastor? Histórias lindas, né? E tem uma história bonita aqui. Daí já vamos para os finalmente ali, falar dos 50 anos, né, da igreja também. Vários amigos aqui sempre me contaram que os pastores João Cláudio, aqui os mais antigão da igreja também falam que o senhor nessa época aí, de 80, tinha uma bicicletinha barra circular e rodava toda a região aqui. Isso mesmo. Atrás das almas aí, atrás de fazer o trabalho social, ajudar aí com a... Conta um pouco essa história, como é que era? Como é que funciona? Era um dia a dia? Todo dia? Tinha um roteiro, uma vez por semana, 2? Como é que era? Eu fiquei aqui 15 anos
andando de bicicleta. Olha 15 só. anos de bicicleta. E é interessante, temos casos porque eu tive nesse período umas 4 bicicletas. Né? Eu ganhava, comprava, né? E um dia eu ganhei uma bicicleta. Estilo essa barra forte mesmo, circular. Barra forte. Sempre essa, aquela com a bagageira ali, né? Sempre. Que é a clássica. Meu pai tinha uma dessa também. Sempre aquela. Depois, eu comecei com uma Garica antiga, que eu ganhei, uma alemã, inclusive, certo? Eu ganhei, mas roubaram. Fui na casa do irmão visitar, cheguei Quando lá... eu vi, já era. Arrumei outra... Já era também. Nossa. Roubaram também. Interessante. O senhor às vezes deixava do lado ali, sem cadeada? Parece que ficava me seguindo. Levavam, né? Aí, eu sei que levaram-me 3 bicicletas. Roubaram mesmo. E outra coisa, em serviço. Porque eu deixava com segurança, deixava lá nos fundos, mas levavam. E eu tenho uma história interessante que... Eu tenho uma, depois eu vou contar para ver. Lembrei de uma aqui, mais legal. Eu tenho uma história interessante que eu estava descendo a Amador Bueno, e naquela época a Amador Bueno era um valetão. Um valetão daquele bravo mesmo, ia lá de cima até lá na rede, lá na linha férrea. Me lembro disso. Né? E aqui também, na frente da igreja, também era um valetão. Eu sei que eu vinha descendo bem tranquilo, de repente sai um caminhão na curva assim e me fechou. Quando me fechou, não tinha outro lugar a não ser valeta, para me levar. Aí eu fui para dentro da valeta. Agora o curioso... Passou-se os anos, muitos anos, eu fui num estabelecimento aqui da cidade, aqui do bairro, fazer uma compra, cheguei lá, era material de construção, aí eu fui lá, quando cheguei, olhei, vem um cara, vem um senhor assim, ei, pastor, desculpe, ei, pastor, se lembra de mim? Falei, não. Um dia eu joguei o senhor na valeta. E contou ainda. É petulante mesmo. Aí eu falei, aí ele contou a história, porque depois eu acabei conversando com ele, tornou-se amigo. Mas é interessante que essa pessoa depois eu acabei sendo alcançada, porque depois eu descobri que ele foi lá da Igreja Batista Nova Canaã e tal, mas ele me jogou na valeta. E o pastor não pode brigar, né? O pastor não pode xingar, não pode brigar, não pode... Né? Então eu fiquei tranquilo, sereno. Levantei, vim trocar roupa, porque realmente era lama. Não tinha como valer, não tinha outro jeito. Seguir em frente. Exatamente. Aí, depois disso, eu fiquei 15 anos assim de bicicleta. E foi um privilégio para mim. Eu costumo dizer que pastor precisa começar assim, para valorizar. Vocação é assim. Eu tenho uma irmã aqui, uma líder aqui na igreja. Uma líder aqui na igreja do Ministério de Felicidade. A irmã Josimari. E sabe como é que ela se converteu? Mora no Mercúrio, mora até hoje. Ela disse o seguinte, ela me contou, que ela falou assim, eu não sou crente, mas o dia que eu tiver de ser crente, eu vou ser daquela igreja do pastor que anda de bicicleta por aí. Olha só. Que anda de bicicleta. O dia que eu for ser crente, eu vou ser crente. Aí um dia ela se converteu. Se converteu e não foi aqui não. Ela se converteu aí e veio para aqui, para a igreja, e contou a história. Eu queria vir para a igreja do pastor que andava de bicicleta. Está aqui, benção, é uma líder nossa aqui, fantástica, irmã Josimari, mora aqui no bairro. Então, eu tenho uma alegria de ver frutos daquela época. Né? Essa é aquela história, né, pastor? As palavras até podem motivar, né? Mas sim, o exemplo arrasta, né? O exemplo acaba. Quando você faz algo que realmente as pessoas impacta, exemplo, vai impactar muito mais as pessoas, né? As atitudes, as ações, né? O dia a dia desse ministério que o senhor começou lá de 15 anos, com certeza impactou muitas vidas, né? Pela simplicidade, pela busca, pelo desafio, com né? Certeza. Então, com certeza, é muito relevante isso. E eu levava minhas filhas na garupa da bicicleta, e a minha esposa também. Sim. Levava para fazer visitas, para fazer discipulado e tal. E uma das minhas filhas, que hoje é advogada, e ela se converteu numa ida dessa. Uma visita dessa que foi no quadro da minha bicicleta, lá no estudo bíblico, discipulado. Fiz discipulado para outra, que se converteu foi ela. E tinha o quê? 12 anos. Olha só. E é firme aqui hoje, nosso assessor jurídico aqui da igreja, relator da Comissão de Assessoria Jurídica, e está feliz aqui. E a outra, minha filha também, nessa mesma circunstância. Então eu lembro que eu costumo dizer que essas lembranças me trazem alegria e sentimento de que valeu a pena.
Que papo bom, hein, pastor? Dá pra gente ficar aqui horas e horas, né? Mas deixa eu contar rapidinho essa história da bicicleta. O senhor fez lembrar aqui meu saudoso pai, né? Homem que eu honro, vou honrar até final da minha partida. Sim. Ele estava pensando esses dias, né? Infelizmente eu vi um acidente numa estrada com um senhor que estava, não era um senhor, um homem, acho que precisamente deve ser meia idade, 50 anos, atravessando a pista, né? Uma BR com uma bicicleta, e infelizmente ele não viu o caminhão, né? E faleceu. E daí eu fiquei pensando, né? Meu pai trabalhou 8 anos ali na Coca-Cola e o transporte dele era uma barra circular. Ele gostava da barra circular da Monarch. Isso. E... Que eu usei também. Imaginei, né? Fiquei pensando comigo esse dia ali. Possivelmente ele atravessava aqui na Amador Bueno ou ali na outra, né? Possivelmente na Amador Bueno, que exatamente lá onde que tem junção da Jordânia e Amador Bueno ali, né? Isso. Possivelmente ele ia por aí, possivelmente ele ia pela Jordânia, chegava ali, nem tinha passarela, não tinha segurança nenhuma. E ele atravessava aquilo ali, imaginou? 8 anos trabalhando. 8 anos trabalhando. Quanto risco que ele teve, né? Sim. Vamos fazer uma conta aqui, 40 semanas trabalhadas ali, pelo menos. Quantos dias, né? 300, vamos pôr 300 dias de trabalho? Sim. Vezes 8, né? Exato. Ida e volta, né? Então você coloca ali mais de 5.000 vezes ele fez isso. Essa travessia ali, né? É verdade. Com certeza ele... Com certeza. Fiquei imaginando, né? Quanto que de sacrifício que às vezes os pais da gente faz e pra gente estar aqui hoje, né? Então a gente quer sempre honrar. O nome dos Como pais é o nome dele? João Antônio Rodrigues. O mesmo nome. Deixou um legado. Eu sou João Carlos e João Antônio. E daí, nessas da bicicleta aí, voltando à história, você falou de roubava a bicicleta do senhor lá. Eu também, quando ele não estava usando a bicicleta, às vezes eu né, pegava, Sim, claro. Era a bicicleta que eu aprendi a andar, né? Não tinha dinheiro para comprar uma Caloi Cross na época. Certo. Andava de bicicleta, a bicicleta do pai, né? Às vezes estava ali no final de semana, ou um dia que mais à tarde, né? E daí eu me lembro um dia que eu também fazia a correria de entrega das costuras da minha mãe. Daí tinha costura lá para baixo, na copa, para cima, das oficinas. Eu, sei lá, tinha 10, 11 anos, fazia isso. Né? Pegava lá, colocava ali na bagageira ali atrás a sacola e entregava e ia buscar, né? Nas costureiras, para cliente. E daí um dia desses, ali, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, né? Ali na rua Dante de Melara ali, aqui pra cima. Sim. Eu tava, acho que subindo, tava com a sacola ainda. Chegou um cara, me deu tipo um dolangue, né? Ainda bem que ele não foi violento, né? Porque 11 anos, uma criança, né? Sim. O cara chegou... desce aí, não sei o que, vão conversando comigo, né? E falou, empresta essa bicicleta, algo assim, nesse sentido. Dente na inocência ali da criança, né? Emprestei a bicicleta, tô esperando até hoje ele me devolver. Fiquei com a sacolinha, não voltou. Voltei pra cá, Fui emprestar a bicicleta, acho que o cara não quis me bater, sei lá o que, né? Pra agir com violência, né? Levou a bicicleta até hoje, tô esperando devolver. Se ele estiver escutando hoje, né? Puder devolver, agradeço, né? Tem essa história. Enfim, e outras, né? Infelizmente, deixar a bicicleta ali do lado de fora, infelizmente, né? Certeza, infelizmente, né? Porque lá na Holanda, outros países, você pode deixar no Japão, qualquer lugar a bicicleta que ninguém pega, né? Exatamente. Mas é isso, pastor, vamos, né, fazer o bate-bola aqui. Convidar, né, pastor? Já aproveitar? Sim. Já tá próximo, né? 50 anos, jubileu de ouro da igreja Ibacião. 50 anos de vitórias e bênçãos. Deixa aí um convite para todo mundo, né? Então, nós temos eventos do Jubileu. Começamos já domingo passado, 15 e 16. Temos domingo que vem, 23, de manhã e à noite, mas à noite será uma celebração. E o dia 30, aqui vai o meu convite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, para estar conosco dia 30 de março. É o dia do aniversário da nossa igreja. Vai ter programação o dia inteiro ou como é que vai ser? Só à noite. À noite. Só à noite, às 18 horas. 18 horas. E fica aqui o meu convite a todos que estão nos vendo para estarem conosco aqui nessa grande celebração, certo? E o vereador também está convidado. Com certeza, estaremos presentes. Estão convidados, certo? E 50 anos não é todo dia, né? É uma bênção, tem que celebrar mesmo, anos, né? De bênçãos e glórias. Exatamente. Então todos estão convidados e eu agradeço a sua participação e presença. Beleza, vamos fazer aqui rapidinho o bate-bola, né? Para nós não ficar como diz, anunciou e não fez.
Pastor José Soares, um versículo que inspira. 2 Crônicas 7,14 é o versículo da minha vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí vem o 15. Amém. E estarão os meus olhos abertos à oração que se fizer neste lugar. Este é o meu verso predileto. E outros que eu tenho em memória. Amém. Um desafio diário do ministério. Glorificar a Deus. Esse é o primeiro desafio. E junto com esse, edificar pessoas. O meu desafio de ministério é, primeiro, glorificar a Deus. A segundo, edificar as pessoas que estão ao meu redor. Eu explico isso. Eu sou motivado por pessoas. Eu não sou motivado por tarefas. Pessoas me inspiram. Então, quando eu estou com gente, eu estou feliz. Então, glorificar a Deus e edificar as pessoas. Amém. Um sonho para a comunidade do Cajuru. Ver a comunidade do Cajuru assistida em todas as áreas. Amém. De forma assistida na área social, assistida na estrutura necessária para ter no nosso povo, esporte, lazer, saúde, segurança. Esse é o meu sonho. E eu, que já dei a minha contribuição, continuo pensando nisso. Esse é o meu sonho para o Cajuru. Continuar avançando. Amém. Muito obrigado, pastor. O tempo estourou ali, mas não tem problema. Foi uma bênção. Dá pra gente ficar conversando a manhã inteira aqui, com certeza. Tem muito papo bom. Vamos marcar o próximo, Vamos né, lá. pastor? Vamos marcar. Com certeza. Com Muito certeza. obrigado, pastor José Soares. Que Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família, o seu ministério. E parabéns por essa data tão importante que está chegando. E com certeza o senhor faz parte dessa história e com certeza um pilar dessa história. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vereador. Eu estou feliz por estar aqui e principalmente junto com você. Quero dizer a todos que o vereador João é o meu vereador. Vereador que é legitimamente do bairro. Vereador que deu a sua vida aqui. Então, muito obrigado pelo convite. Estar com você é sempre um privilégio. Obrigado, pastor Soares. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Um abraço a todos.